Amém. A graça e a paz a todos. Amém, meus irmãos. Peço que os irmãos abram a escritura em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 4. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 4. Que é a passagem no qual é baseada Cantares 1, versículo 4, passagem em cima da qual é baseada o refrão principal da música que nós acabamos de cantar, onde diz assim: leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Esse amor está sendo direcionado a quem? Especialmente ao Rei Jesus Cristo. Ele é o Rei, do qual está sendo falado aqui. Ele é o Rei no qual nós nos regozijaremos, no qual nós nos alegraremos. Do amor dele nós nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos, ou seja, aqueles que são justos, que foram justificados pela fé no seu sacrifício, esses o amam. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Então, hoje eu quero iniciar um estudo sobre a questão da bebida alcoólica. E especialmente hoje nós vamos focar num aspecto que é a bebida forte. A Bíblia fala sobre o vinho, mas também tem a expressão bebida forte. E hoje nós vamos olhar simplesmente todas as ocorrências do termo bebida forte na Escritura, porque é importante para nós basearmos uma compreensão, entendimento de como, daquilo que Deus fala sobre algo. É bom quando nós podemos olhar todas as passagens, entender o que a Escritura fala, entender os seus contextos, porque assim como o termo vinho, o termo bebida forte, ele dependendo do contexto, ele pode ter um significado diferente. Então vinho, por exemplo, no Novo Testamento, o termo para vinho é oinos. Oinos, o grego, E esse termo, oinos, ele pode tanto significar o vinho alcoólico, vinho fermentado, como também oinos pode significar o vinho novo, aquele suco que recém foi exprimido da uva, e que, portanto, não foi fermentado e é simplesmente suco de uva. Ambos podem ser representados com a palavra oinos. Tanto o vinho fermentado como o não fermentado. E isso gera, às vezes, alguma confusão, porque daí fica... mas eu não vou nem entrar, só estou dando aqui um exemplo, de como as palavras elas podem conter significados distintos, dependendo do contexto. Então, alguns, por exemplo, levantam o argumento assim: não, Jesus transformou água em vinho, então quer dizer que a gente pode beber vinho. Paulo disse lá para Timóteo que por causa das enfermidades dele, que ele bebesse um pouco de vinho, então, tá liberado, eu vou beber só um pouquinho, que é para minha saúde, os médicos dizem que faz bem para o coração e tal, então, daí muitos crentes, vão e entram nessa questão do uso da bebida alcoólica. E hoje eu não vou entrar na questão do vinho especificamente, tá? A partir da semana que vem, eu vou começar a entrar mais daí na questão do vinho, em si, porque até tem muito mais passagens, muito mais contextos, que tratam da questão do vinho propriamente. Então, a partir de quinta-feira que vem, eu vou começar a abordar a questão do vinho, tá? Mas hoje eu vou focar, então, no uso do termo bebida forte. Primeiramente, então, peço que os irmãos abram em Levíticos, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 9, que é a primeira ocorrência que nós temos na Escritura do termo bebida forte. Mas é versículo 8, desde o 8 já. Levíticos 10, versículo 8. Diz assim: e falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu,
nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Isso é muito interessante nessa ordem do Senhor, essa ordem expressa, taxativa. E na primeira ocorrência de toda a Escritura, a primeira vez que aparece o termo bebida forte, já é com essa ordem expressa do Senhor. Dizendo que aqui os sacerdotes, né, Arão e seus filhos, porque os sacerdotes eram todos eles da tribo de Arão. Então era Arão e depois, da família de Arão. A tribo era a tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Somente eram sacerdotes levitas que eram estritamente da família de Arão. Então Arão e seus filhos, eles eram sacerdotes e foi dada a ordem específica para eles. Claro, ó, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Então, toda vez que eles fossem oficiar como sacerdotes, eles não poderiam ingerir um gole sequer de vinho ou de bebida forte. Isso tudo para quê? Por que eles não poderiam ingerir nem vinho, nem bebida forte? Diz aqui no versículo 10 e no 11 os motivos do porquê. Primeiro, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O que isso aponta? Aponta para o quê? Que aquele que se abstém está santificado, limpo. Aquele que se embriaga, ele está profanando o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Está trazendo essa imundícia, como diz lá em Efésios, né? Não vos com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O contexto aqui é interessante, né? Porque o que tinha acontecido antes? Nadab e Abiú, eles haviam entrado na tenda da congregação, oferecido ali fogo estranho, e saiu fogo diante do Senhor e consumiu os dois. E eles fizeram aquilo que não havia sido ordenado. E logo após essa situação, onde depois eles são levados para fora da tenda da congregação, Arão e os outros dois filhos de Arão, né, não foi permitido nem que eles... ou seja, eles não poderiam rasgar as suas vestes, era comum, né, naquele tempo, quando alguém morria, em sinal de luto, né, um pai, um irmão, né, rasgarem as suas vestes, né, em sinal, em demonstração de luto, de tristeza por aquele que havia morrido. Não foi permitido que eles rasgassem as suas vestes, né, para que eles mesmos não morressem também. Né? Olha só, capítulo 10, versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. E na sequência ali, Deus já dá essa ordem, de que não era para eles beber nem vinho e nem bebida forte. O que dá a entender, né, possivelmente, por mais que não diz ele expressamente que Nadab e Abiú tenham feito o que fizeram por estarem embriagados, por terem bebido, mas é muito provável que o que fez com que eles tivessem, né, uma ideia de fazer algo diferente, algo que Deus não havia ordenado, entrarem lá, oferecerem fogo estranho, pode ser que o que tenha levado eles a agirem dessa forma foi o fato de terem bebido antes. Porque fica meio estranho assim, tá? Né? Não seria melhor então Deus dar uma ordem ali sobre a questão do fogo estranho? Não seria melhor Deus pega e dá uma ordem daí sobre bebida? E não era para eles beber nada, né, quando entrassem na tenda. Então, isso dá a entender, isso nos induz a crer que o fato de eles terem agido como agiram e terem recebido esse juízo da parte de Deus, tudo isso começou pelo fato de terem ingerido bebida alcoólica, seja vinho, seja bebida forte. Então, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, mas no versículo 11 desse mesmo capítulo diz:
para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que a bebida ela pode afetar o nosso discernimento daquilo que é santo e daquilo que é profano. Então nós podemos ter o nosso discernimento afetado. E em quanto tempo nós precisamos, quais momentos nós precisamos ter o nosso discernimento apurado para discernir aquilo que é santo daquilo que é profano? É só em alguns momentos ou é em todo o tempo? É em todo o tempo. Olha só, diz aqui, para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés, o que implica que, sob efeito de bebida, eles não poderiam ensinar. Nós precisamos estar aptos para ensinar, né, para dar uma boa resposta àqueles que nos pedem a razão da nossa fé, fazer uma boa defesa. Em que circunstâncias nós precisamos estar aptos, preparados? É só em alguns momentos ou é em todo o tempo? É em todo o tempo. Então, isso nos leva então à seguinte conclusão, que nós precisamos estar o tempo todo só. Nós não devemos nos colocar debaixo do efeito de bebidas inebriantes. Seja vinho, seja qualquer outro tipo do que é chamado na escritura de bebida forte. Bebida forte ela é um termo que era usado para expressar todos os demais tipos de bebidas que pudessem embriagar e que fossem diferentes do vinho. Mas tem um detalhe, tá, irmãos? Apesar de, na maior parte das vezes, o termo bebida forte se referir a uma bebida embriagante, assim como muitas vezes o termo vinho também se refere a uma bebida que provém da uva e que foi fermentada e por isso embriagante, algumas vezes, assim como o termo oinos, do grego, o termo yavim, do hebraico, que é traduzido por vinho, ambos, em alguns contextos, o termo vinho não é no sentido alcoólico, e se refere sim ao suco de uva. De maneira semelhante, o termo bebida forte, que no hebraico é o termo shekar, esse termo, algumas vezes, ele vai se referir também a uma bebida, simplesmente, vamos dizer assim, ao suco, de frutas doces, antes de passarem por algum processo de fermentação, de se tornar uma bebida alcoólica. Tá? Então não é, vamos dizer assim, em todos os casos que o termo shekar, traduzido por bebida forte, não é em todos os casos que ele vai se referir a uma bebida inebriante, uma bebida no caso. Mas, na maioria das vezes, sim. O que nos vai determinar se o termo bebida forte ele vai ser alcoólico ou não? O contexto. Por isso é importante olharmos na Escritura o contexto das passagens, para daí nós entendermos ao que está se referindo. Vamos para uma outra passagem agora, que é Números, capítulo 6, versículo 3. Mas vamos ler desde o versículo 1, só para entender aqui também o contexto aqui da passagem. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, lembrem que versículo 2, um homem ou mulher se tiver separado, o que esse homem ou mulher está fazendo? Ele está se santificando ao Senhor. Está se santificando. Então, quando um homem ou mulher estivesse se santificando, e para isso fizessem um voto que era chamado voto de Nazireu, para dessa forma se santificar ao Senhor, o que eles iriam fazer? Olha só, a primeira coisa que eles estavam vedados, que eles iriam se abster, de vinho e de bebida forte, se apartará. Para não correrem o risco de beberem alguma coisa alcoólica, até mesmo, olha só, mesmo vinagre de vinho, e nem vinagre de bebida forte, não beberá. Até o vinagre eles iriam se abster, que era para não correr o risco de beberem nada, porque digamos que tivesse algum resquício de álcool no vinagre, não, mas é vinagre. Tá, mas se tivesse um resquício de álcool, eles iriam se abster. Nem o vinagre eles iriam beber. Nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Ou seja, de forma alguma eles iam, que era para não correr o risco de
de ingerirem qualquer coisa alcoólica. Então o nazireu, ele fazia esse voto, e essa era a principal, vamos dizer assim, o principal preceito, né, naquilo que envolvia o voto de nazireu. Tinha outras coisas, tinha outras questões relacionadas ao voto de nazireu, mas essa era a principal. É interessante que, posteriormente, nós vemos lá em Juízes, capítulo 13, Juízes 13, fala sobre o nascimento de Sansão. Em versículo 1 em diante diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Olha isso que tremendo. Né? Foi dito a ela que ela deveria se guardar. Ou seja, uma vez que Sansão ia ser concebido no seu ventre, não era para ter álcool na corrente sanguínea dela. E dessa forma, então, a própria mãe de Sansão, foi dito a ela que ela se guardasse de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda. Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e foi àquele homem, e disse: aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto ele tem ordenado, guardará. Vamos ler até aqui. Então vejam que Sansão, né, foi dito a ele muito, né, especificamente, que ele era para se guardar, né, de tudo isso. Do vinho, da bebida forte, né, e até mesmo enquanto ele estava no ventre, né, a sua mãe, ela deveria se guardar dessas coisas. Né, não poderia beber vinho nem bebida forte. Porque Sansão era nazireu de Deus desde o seu ventre. Então nós já vemos, né, que os nazireus, eles apontavam para quem? Para aqueles que estavam se santificando, se consagrando ao Senhor. Uma vez que nós devemos nos consagrar ao Senhor, uma vez que nós devemos nos santificar ao Senhor, uma vez que nós somos em Cristo constituídos como sacerdotes do Senhor, e somos, os nossos corpos são o próprio templo do Espírito Santo. Por esses princípios, nós já devemos chegar à conclusão que deveríamos evitar a bebida alcoólica, seja vinho, seja bebida forte, só por esses dois princípios já. O fato, né, de que na Escritura nós somos chamados a nos santificarmos, a nos consagrarmos ao Senhor, que era aquilo para o que os nazireus apontavam. Nós somos constituídos como sacerdotes e
Deus havia dado essa ordem expressa aos sacerdotes. Mas vamos continuar aqui vendo os textos da Escritura. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 6. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ler desde o versículo 5. Diz assim, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé, pão não comestes, porque eles comiam maná, né? Então durante o tempo que eles estavam no deserto, né, eles não tinham trigo, né? Então eles não comiam pão normal, eles comiam aquilo que um dos salmos, né, chama o pão dos anjos. Eles comiam maná, né, e a partir do maná que Deus enviava, eles faziam, né, bolos ou outras coisas assim. Então, mas o pão comum feito de trigo eles não comeram nesse período do deserto. Então ele diz assim, pão não comestes e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. É interessante, sabe, o fato, né, de mencionar, né, a questão, né, de ver, pão não comestes. Pão não comestes, ok. O que eles comeram no lugar? O maná. Isso revela, né, a Deus, né, que Deus é aquele que dá a provisão, né, que Deus é aquele que sustenta, que nós podemos confiar no Senhor, que Ele jamais vai nos desamparar. Então, nesse sentido, o fato de eles não comerem pão, mas comerem no lugar de pão maná, é para que Deus estava ali se revelando a eles. Então, era para que eles soubessem que Ele era o Senhor, o seu Deus. Para que soubesses que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas, o fato de Deus mencionar, o fato de que durante também esse período, eles não beberam vinho e nem bebida forte, e vincular isso a para que soubesses que sou o Senhor vosso Deus, isso indica o quê? Que da mesma forma como para ensinar, nós não podemos jamais estar sob o efeito inebriante de uma bebida alcoólica, para aprender sobre Deus, da mesma forma nós não podemos estar sob o efeito de bebidas inebriantes, de bebidas alcoólicas. Quando é que Deus vai nos ensinar algo? Nós sabemos, é só quando a gente vem aqui no culto. Antes de ir para o culto, eu não vou abrir uma latinha de cerveja e beber. Todos os dias da semana está tudo bem. É assim, será? Será que Deus ele restringe, né, o seu ensino, a revelação de quem Ele é, somente no contexto do culto público? E somente nesse contexto é que não poderia estar sob efeito de bebida? Ou é em todo tempo que Deus pode nos ensinar algo sobre Ele? Ou é em todo tempo que Deus pode se revelar a nós? Se é em todo tempo que Deus pode se revelar a nós, então, nós também, com base no princípio dessa passagem, nós não deveríamos beber nem vinho, nem bebidas alcoólicas. Por quê? Porque Deus quer também de nós, que nós saibamos que Ele é o Senhor, nosso Deus. E assim como eles peregrinaram no deserto, nós devemos nos considerar peregrinos nessa terra. Ou não é assim, ou isso não está revelado na Escritura, que é dessa forma que nós devemos nos considerar, como peregrinos. Sim, é dessa forma que a Escritura revela que nós devemos nos considerar. Vamos agora abrir o texto de Números, capítulo 28, versículo 7. Números 28. Só vamos ler desde o versículo 3. Só para entender todo o contexto aqui desse holocausto, que era o chamado holocausto perpétuo. Né? Dir-lhes-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, o outro cordeiro sacrificarás à tarde.
e a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Se essa bebida forte aqui era fermentada, ela era alcoólica, entendo que o que era uma libação? Né? Como é que é? Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. A libação, ela era uma oferta derramada. Então, uma oferta de líquidos ao Senhor. Isso significa libação. Então, a libação é uma oferta de líquidos. Toda vez que um líquido era derramado, isso era uma libação. Poderia ser de vinho, bebida forte, ou até mesmo de água. Por exemplo, Davi, né, quando ele teve sede, e aí estava lá os filisteus dominando, né, uma região, e ele, quem dera, né, que eu bebesse daquela água do poço lá de Belém. Quando ele fala aquilo, e aqueles valentes que estavam com ele ali, ouvem as palavras de Davi, eles vão na pressa assim, e rompem no meio daqueles filisteus lá, pegam água e trazem para Davi, correndo o risco de terem morrido, né, para pegar aquela água. E trazem ele para Davi bem contente, né, e tal, né, para Davi beber a água, né, estava com sede, né. Davi olha aquilo, pega aquela água e derrama. Ele fala assim, como é que eu beberia, né, essa água que praticamente teve estou aqui parafraseando, tá? Praticamente teve o custo, né, o preço, o valor disso aqui era o sangue desses homens. Eu não mereço esse tipo de situação. Quem merece esse tipo de sacrifício, esse tipo de intensidade, né, de entrega é o Senhor. Então ele ofereceu uma libação ao Senhor, aquela oferta daqueles homens. Ele não se considerou digno de beber aquela água que poderia ter custado a vida daqueles homens. E ofereceu aquele esforço como uma oferta ao Senhor. O Senhor é digno desse esforço, não eu. Então ele dedicou ao Senhor, então, como uma libação aquela água derramada perante o Senhor. Libação de bebida forte. Aí alguém pode se perguntar, bom, mas se a bebida forte ela poderia ser usada como uma libação ao Senhor, então é óbvio que ela poderia ser usada também, né, para o povo de Deus estar bebendo. Alguns podem chegar à conclusão. Mas isso não é verdade, que o fato de que algo que era usado, né, para o Senhor, que então, logicamente, se aquilo era usado para ser oferecido ao Senhor, então, portanto, né, eu chego à conclusão que eu posso usar também para o meu uso pessoal. Isso não é verdade, ou seja, que essa lógica, né, que essa lógica seja uma lógica verdadeira, com base em duas questões. O óleo que era usado para ungir as coisas do tabernáculo, né, aquele óleo para unção, né, que tinha ali todo, né, a composição dele ali descrita lá em Êxodo, tal. Aquele óleo ele poderia ser usado, poderia alguém fazer, né, um óleo para o seu uso pessoal? Não. O Êxodo ele é muito específico em dizer que aquele óleo da unção, ele era específico para o uso nas coisas do Senhor, para ungir os utensílios do tabernáculo, né, para ungir os sacerdotes, e não poderia ser colocado por qualquer homem, ou situações fora daquelas ordenadas pelo Senhor. A mesma coisa vale para o incenso. O povo podia fazer uma composição de incenso qualquer para, né, para sua casa, para perfumar sua casa, sua tenda e tal. Podiam, mas tinha um porém. Aquele incenso específico que tinha ali a composição específica, que era para o uso no tabernáculo e no templo, aquele incenso com aquela composição o povo não podia fazer para o uso pessoal. Então isso, ou seja, nós não podemos chegar a que se algo foi usado para oferecer ao Senhor, que necessariamente isso poderia servir para o uso pessoal. Algumas coisas até sim, mas outras coisas não. Então só isso, entendam que esse argumento, né, de que já que libação de bebida forte foi usada para o Senhor, então logicamente eu posso usar ela para o meu consumo, essa não é uma lógica que se pode, né, simplesmente concluir assim.
Porque nós temos várias coisas que elas são para o uso do Senhor e que elas não são para o uso pessoal. Tá? Continuando aqui, então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 1, versículo... Nós vamos ler também um pouquinho antes. Só para entender o contexto aqui, né, deste momento. Nós temos aqui a situação, né, do Eucana. Ele tinha duas esposas, uma chamada Penina e a outra chamada Ana. E a Penina tinha vários filhos, mas Ana era estéril e não tinha nenhum filho. E ela ficava muito triste pelo fato de não ter filhos. Especialmente ainda porque a outra esposa de Eucana, meio que, né, tipo, se comparava ali e tal, né, e aquilo deixava ela mais, né, triste ainda. Bom, o que acontece? Ana, no versículo 9, nós vemos aqui, ó, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela estava consagrando Samuel e outra, já designando que ele seria nazireu. Se ele seria nazireu, porque não passaria navalha sobre a sua cabeça, né? O que isso implicaria? Que Samuel não beberia também bebida forte, nem vinho. Mas, olha só, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli era o sumo sacerdote naquele contexto. Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele achou que ela estava embriagada, né? E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Viu? O sumo sacerdote aqui, por achar que ela estava embriagada, por achar que ela estava sob efeito de bebida alcoólica, repreendeu ela. Mas ela se defende. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu não era uma mulher que bebia. Não tenho bebido, né? Mas tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Então, aqueles que bebiam vinho, bebida forte, que se embriagavam, como é que eles eram considerados? Como filhos de Belial. É quase como dizer, é praticamente quase um sinônimo de dizer um filho do diabo. Praticamente isso, tá? Filho de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Continuando agora, Salmo 69, 12. Salmo 69, 12. Essa aqui é a única ocorrência do termo bebida forte nos Salmos. 69, 12 diz assim, ó: aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. O contexto desses que são aqui chamados, né, os bebedores de bebida forte, é um contexto positivo ou negativo? Negativo. Seria bom que nós estivéssemos associados a um versículo como esse? Não, muito pelo contrário, né? Então, olha só, aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Ou seja, está dando a entender aqui pessoas maldizentes, né, maledicentes. E na sequência ainda diz que
foi o cântico dos bebedores de bebida forte. Né? Também um contexto extremamente negativo, e do qual nós não poderíamos estar associados. Provérbios agora, vamos lá para Provérbios. Capítulo 20, versículo 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Que tal? Como é que fica, né, a defesa do uso do vinho, do uso da bebida forte, diante de um texto como esse? O vinho é escarnecedor. Não diz aqui, ó, muito vinho. O vinho. Assim como lá em Efésios é dito que no vinho há dissolução. No vinho há dissolução. E o que é que há no vinho que causa a dissolução? O álcool. Isso. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Próximo texto aqui de Provérbios. Provérbios, capítulo 31, versículo 4. Diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Não é próprio dos reis. Aí depois repete: não é próprio dos reis beber vinho. Não diz aqui beber muito vinho, não diz aqui se embriagar, ficar completamente bêbado, diz: não é próprio dos reis beber vinho. O que nós fomos constituídos em Cristo? Como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O sangue de Jesus nos lavou e nós fomos então constituídos como reis e sacerdotes. Olha para nós. Texto aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Nós já vimos que como sacerdotes, fazendo a comparação do princípio, né, daquilo que Deus havia estabelecido para os sacerdotes filhos de Arão, podemos entender que o mesmo vale para nós, sacerdotes constituídos por Cristo, né? Ele, ó, é dito, ele nos fez, né? Ele nos fez reis e sacerdotes. Jesus Cristo, ao nos lavar no seu sangue, nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Uma vez que fomos constituídos sacerdotes, já temos ali um princípio. Uma vez que fomos constituídos também como reis, o que é dito em Provérbios? Que não é próprio dos reis o beber vinho, e nem dos príncipes o desejar bebida forte. Olha só que tremendo. Nem o desejar bebida forte não é próprio, não é apropriado. Então é algo que nós devemos, quando a gente olha assim, ó, a questão do vinho, que é o mais comum, né? Tem crente que não defende o uísque, né, essas bebidas mais fortes e tal, ok? Tudo bem, mas o vinhozinho e tal, né? Não, aqui diz bem claro, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Ou seja, aquele desejo, né? Mas houve uma época, né, que eu bebi tal, né, bebida, tinha um gosto bom, tinha isso, tinha aquilo, por mais que muitas bebidas, eu antes da conversão, bebi vários tipos de bebidas diferentes, muitas com gosto horrível, outras até tinham um gosto mais agradável, mas mesmo essas que tivessem um gosto um pouco mais agradável, o que é dito no texto? Que nós não devemos nem o desejar a bebida forte. Então quando vem aquela tentação, aquela coisa assim, né, mas né, aquela bebida lá e tal, é só uma provinha, assim. Não,
que nós venhamos a buscar força no Senhor e até o desejar, a gente venha, né, tirar do nosso coração, pedir para que Deus tire o desejo por essas coisas do nosso coração. E aí diz assim, ó, para que, versículo 5, né, diz o motivo do porquê que não é próprio dos reis o beber vinho e nem dos príncipes o desejar bebida forte. Por quê? Versículo 5, para que bebendo se esqueçam da lei. Olha isso. O beber faz com que a pessoa se esqueça da lei do Senhor. Isso não é, pensa, não é eu, Michael, que estou chegando a essa conclusão. É aquilo que o Espírito Santo moveu, provavelmente Salomão ou algum outro, porque a maioria dos provérbios foi Salomão que escreveu. Mas, né, nós vemos no próprio livro de Provérbios que alguns deles foram transcritos na época do rei Ezequias. Então, independente se foi na época de Ezequias, se foi o próprio Salomão, né, quem escreveu, mas, né, a questão é, o Espírito Santo moveu. Isso aqui é texto inspirado por Deus. Então, isso aqui não é uma opinião humana, isso aqui é o próprio Deus quem dá essa orientação a nós. É Deus quem diz que aqueles que bebem se esquecem da lei. Não é um homem que está dizendo, é Deus quem está dizendo isso a nós. Isso aqui é a palavra de Deus para nós. Para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Nós podemos correr o risco, nós podemos nos colocar em situações e correr o risco de perverter o direito. Misericórdia, meu Deus. Que jamais venhamos a fazer isso. Que sempre tenhamos um discernimento justo, um discernimento no Senhor. E para isso precisamos estar plenamente sóbrios. E o sóbrio é o oposto daquele que está embriagado. Sóbrio é o oposto daquele que está sob efeito de qualquer tipo de substância inebriante, embriagante. Aí diz assim, ó, na continuação, e é interessante, né, porque o versículo 6 e 7 é o que alguns usam para tentar, né, colocar ali uma, como é que eu vou dizer assim, uma justificativa, né, para a bebida. Vamos lá, diz assim, ó, dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Uma coisa interessante, eu trouxe aqui uma Bíblia, uma outra tradução, que é a LTT, né, literal do texto tradicional. Essa é uma versão dela também, assim como a ACF, ela é baseada no texto massorético, no Antigo Testamento, e no texto recebido no Novo Testamento. Então ela é uma versão fiel também. E é interessante que eu conheço o tradutor dessa Bíblia, né, o irmão Hélio, e olha que interessante a forma como ele traduz o versículo 6 e o 7, aqui de Provérbios 31. Ele traduz dessa forma. Ó. Bom, eu vou ler primeiro na CF, tá? Bom, aliás, eu já li, né? Já li. Vou ler agora aqui na LTT. Diz assim, ó. Dai suco não diluído de frutas ao que está prestes a perecer, e o suco de uvas aos amargurados da alma. Ele bebe e esquece da sua pobreza, e da sua miséria não se lembra mais. Aí ele coloca uma nota em relação a isso. Suco não diluído de frutas. Do hebraico, shekar, ou shakar, no caso do Novo Testamento. Aliás, Novo Testamento é siqueira. Depois eu vou ler ali um texto, né, a única vez que ocorre. Diz assim, ó, designação genérica para toda bebida, fermentada ou não fermentada, forte em concentração. Então essa bebida forte, ela é principalmente no sentido de concentração, e não necessariamente toda vez forte no sentido de alcoólica. Tá? Ou seja, era forte principalmente no fato de diluída. E aí diz assim, forte em concentração, rica em sabor, doce ou amargo. Doce ou amargo. Amargo, caso fosse fermentada e se tornasse alcoólica, ou doce, né, caso simplesmente fosse ali, né, feito uma espécie de um xarope, porque a bebida forte, normalmente ela era o quê?
ela era ou uma espécie de licor de tâmaras ou de alguma outra fruta doce, né? Então era feito ali uma espécie de licor, né, daquilo, e quando eu digo licor é no sentido, né, de pegar o sumo daquela fruta, sabe? Tu pode, né, pegar ali, né, cozinhar aquela fruta ali e tal, e deixar ela, né, algo mais grosso, mais concentrado ali e tal, e que antes de algum processo de fermentação vai ser doce. Só após, né, aquela bebida fermentar, que ela vai se tornar alcoólica, né? Mas, então, no contexto, daí diz assim, ó, no contexto de uma ordem de Deus, ou de adoração a Deus, é suco puro, caro, né, uma rara iguaria de frutos tais como a tâmara, damasco, figo e etc. Extremamente saudável e delicioso, produzindo saúde e bem-estar. No contexto de bêbados, é bebida de alto teor alcoólico, tendendo a levar ao domínio para a carne e demônios, e levar ao mais baixos pecados e mais negra desgraça. Então vejam que é interessante que ele coloca aqui determinando, né, um contexto específico. Mas, vamos lá. Primeiro, então, que existe, né, essa possibilidade de contexto, né, indicar que a bebida forte aqui, ou o vinho aqui, poderia ser não fermentado. Mas, tá, independente dessa possibilidade, tá, de tradução, de a bebida forte aqui, ou o vinho, não ser fermentado, eu vou agora abordar o aspecto entendendo, tá, o versículo como sendo fermentado. Por quê? O versículo 4 e o 5 eles estão falando claramente de uma bebida que é inebriante, dizendo para nós não bebermos, né? Dando a ordem, né? Nós temos aqui o princípio para não beber. Fica de fato essa dificuldade em relação ao 6 e o 7, né? Porque fica assim, mas Deus está dando uma ordem, né? Vamos dizer assim, simplesmente, né? Então, que aquele que está amargurado de espírito, né? Ele pode então se embriagar, então está tudo certo, né? Uma pessoa que está amargurada de espírito, ela pode ir lá no bar, encher a cara e está tudo bem. Inclusive, ele vai poder ter uma justificativa na escritura para isso. É estranho, de fato é estranho, chegar à conclusão de que a escritura estaria dando, né, um endosso para esse tipo de conduta. E é o que alguns concluem quando leem aqui, né? Tipo, dai bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho aos que estão amargurados de espírito. Então o cara vai lá, se divorciou, né, da esposa, aí tá bravo, né, tá daquela coisa assim, né, e vai lá, né, tá amargurado de espírito. E aí então ele lê um texto desse, e daí ele chega à conclusão que ele poderia, né, não, aqui a própria Bíblia está dizendo, dai bebida forte que está prestes a perecer, vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais, né? Alguém poderia chegar a essa conclusão. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que a palavra de Deus estaria endossando esse tipo de conduta? Eu creio que não. Eu creio que não é referente a esse tipo de situação, a esse tipo de amargurado de espírito, né, que está falando, caso entendamos o vinho e a bebida forte aqui no versículo 6 e 7 como sendo alcoólico, assim como foi referido no versículo 4 e 5. Se a bebida forte e o vinho do versículo 6 são alcoólicos, quem é esse amargurado de espírito? Eu entendo que o amargurado de espírito aqui é o mesmo desse que está para perecer. Que é alguém que está para perecer? É alguém que está morrendo. Então, vamos analisar a questão de uma seguinte forma. Vou dar o seguinte exemplo. Tem alguém, por exemplo, antes de eu dar esse exemplo, morfina. Morfina pode ser usada como droga? Pode, né? Tem pessoas que usam como droga. Tem pessoas, né, que se viciam em morfina e usam para se drogar a morfina. Mas agora, uma pessoa que está lá, que faz uma cirurgia, e aí está lá com muitas dores, ou está com algum câncer, alguma coisa, né, que tem, né, aquele câncer está corroendo ela por dentro, e ela tem muitas dores. Aí
o médico vai lá e coloca morfina. A mesma substância que para um foi usada para se drogar, para o outro é usada para aliviar a sua dor. Aí numa guerra, poderia, né, o médico, o enfermeiro ali que lida com a morfina, se viciar na morfina e usar para se drogar? Poderia, não estou dizendo que isso é correto, tá? Qualquer uso de drogas nesse sentido é pecaminoso. Seja o álcool, seja, né, essas outras substâncias. Mas, e daí o soldado que vai lá e leva um tiro? E mesmo daqui a pouco aquele que não tem o que fazer, ele está ali agonizando. E está lá cheio de dores e tal, perecendo. Seria melhor deixar ele ali perecendo, né, todas aquelas dores, ou injetar aquela droga que em outro caso seria errado, o cara que está viciado no uso daquilo, mas que no caso dele, que ele está ali com aquelas dores, agonizando, em amargura de espírito, né, pelo fato de estar perecendo, seria correto ministrar a morfina no caso dele? Com certeza. Seria um ato de misericórdia para com esse homem que está perecendo. Então, eu entendo, meus irmãos, que se nós concluirmos que a Bíblia do versículo 6 são alcoólicos, autorizando a ministrar é para pessoas perecendo, ou seja, que estão morrendo, literalmente. Como no caso de um homem que estava ali ferido, daqui a pouco de espada numa guerra, né, e está ali agonizando, está ali com dores, está ali, né, não, pensa, num contexto onde tu não tem muito o que fazer. Olha, dá vinho para esse homem, deixa, né, para que pelo menos, né, a gente possa aliviar um pouco, que seja, né, o seu sofrimento antes de ele morrer. Isso, né, que beba e esqueça da sua pobreza, da sua miséria, não se lembre mais, ou seja, do estado, né, deplorável no qual ele está. Porque não faz sentido algum, né, isso aqui ser aplicável, né, ao cara que vai lá encher a cara no bar. Chegar à conclusão, sabe, que a Bíblia estaria endossando esse tipo de conduta. Misericórdia, sabe? Né? Então, é algo que estaria, né, haveria aqui uma contradição. Né? A palavra fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus, mas por outro motivo, né, para que esses homens pudessem se embriagar, estou com o espírito amargurado, então vou encher a cara. Não faz sentido. E ainda com base na Escritura. Não é. Com certeza essa interpretação está errada. Né? Não é assim. Mas agora eu entendo então que esse texto, se formos compreender, que fala de uma bebida alcoólica, tá? É nesse contexto de alguém perecendo, de alguém que está morrendo, portanto, amargurado de espírito, está ali, sabe, com dores, agonizando, e por isso, né, para que ele esqueça desse estado, desse sofrimento, né, nesse contexto específico, então seria ministrado a ele alguma bebida inebriante para que fosse aliviado o seu sofrimento. Somente. Tá? Depois. Agora vamos para outro texto. Tá? Isaías. Nós temos em Isaías várias passagens. Tá? Isaías capítulo 5, versículo 11. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Aqui, meus irmãos, o termo bebedice, tá, é o mesmo termo bebida forte. Tá? Então, poderia ser traduzido aqui bebedice, em lugar de bebedice, poderia ser traduzido como bebida forte. Ou seja, e seguem a bebida forte. Né? E continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Então, ai, né, ai destes. Depois, no versículo 22, tem um outro ai. Olha só. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. E, meus irmãos, isso aqui é a prática de muitos homens. Muitos homens, assim, ó, às vezes, né, conhecidos nossos, do nosso convívio, assim, às vezes são pessoas, né, que vão conversar e tal, pessoas mundanas, né? E misericórdia, sim, daqui a pouco a gente conhece alguém que se diz crente, que tem essa conduta, mas né, tá lá, né, daí, tipo, fica ali se achando, né, porque, bebi um vinho tal, né,
tal safra, né, paguei R$ 300 a garrafa aqui e tal. Daí fica ali se achando, né? Ou seja, é poderoso para beber vinho, né? Homens de poder, é uísque, investido em barril de e é outras bebidas, é aquilo. Ele gosta, né, de experimentar bebidas novas e bebidas caras e tudo mais. Esse tipo de conduta, todos os tipos de condutas estão sendo colocados aqui na Escritura como ai destes. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Ai. Eu não queria estar debaixo de um ai de Deus. Isaías 24, versículos 5 ao 9. Isaías 24, versículos 5 ao 9. Diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrando a aliança eterna. Então olha o tipo de pessoas que Deus está falando nesse contexto que nós estamos lendo aqui agora. Versículo 24. Está falando do povo de Israel, que haviam quebrado a aliança eterna, haviam transgredido as leis, mudado os estatutos. Aí olha as consequências, versículo 6. Por isso a maldição tem consumido a terra, os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Planteia o mosto, enfraquece a vide, e suspira, todos alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho. A bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade, vazia todas as casas. Demolida está a cidade, vazia. Todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor por falta do vinho. Toda alegria se escureceu. Desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas. Então esse aqui é o contexto, né? E o que fala a bebida forte é que ela será amarga para os que a beberem. Né, olha só, com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Mais uma vez, se no contexto o vinho que estiver falando for um vinho não alcoólico, for um vinho doce, né, o vinho que é o suco de uva, e a bebida forte que também for esse suco de outras frutas, um suco concentrado de outras frutas e doce, o contexto é que eles não teriam a alegria, né, de poderem beber essas bebidas boas, gostosas. E a própria bebida forte que fala ali diz assim, ó, será amarga para os que a beberem, que já denota que é o oposto do doce. Ou seja, então o que dá a entender no contexto aqui é que a bebida forte, neste contexto, ela não era a bebida inebriante, mas uma bebida doce, que por causa do juízo de Deus se faria amarga. Vamos ver aqui outro texto, Isaías 28, versículos 7 e 8. Isaías 28, versículos 7 e 8. Diz assim: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Então aqui, com certeza, né, está falando de vinho e bebida forte inebriantes, alcoólicos. Estes erram por causa do vinho, com a bebida forte se desencaminham. Que Deus livre o seu povo de errar por causa do vinho, de se desencaminhar por causa da bebida forte. Olha só isso. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Misericórdia. O que se esperava de um sacerdote e de um profeta? Que não bebesse. Mas é dito, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Olha que interessante, né? Olha a forma como Deus coloca, né? Porque normalmente, né, quando o que uma esponja faz?
a esponja absorve um líquido, não é? Então poderia ser comparado assim, né, que os sacerdotes, eles estariam absorvendo o vinho, né, como uma esponja, mas não. É tão terrível a situação que é apresentada, que é dito o oposto, é o vinho que está absorvendo eles. É uma ironia aqui que é colocada, sabe? É colocado para deixar tão, sabe, a situação como estava terrível. São absorvidos pelo vinho, não é eles absorvem vinho, não, eles são absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. Mais uma vez um contexto terrível relacionado ao vinho e à bebida forte. Próximo texto, Isaías 29, versículo 9 ao 13. Diz assim: Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. O que acontece? Está apresentando aqui que o vinho e a bebida forte causam embriaguez. E o contexto aqui, e é interessante que, do que nós vamos ler agora, a partir daqui do versículo 10 em diante, duas dessas passagens, elas são citadas no Novo Testamento. Olha o versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Isso aqui é citado lá em Romanos, meus irmãos, esse texto. Versículo 10. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Então esse texto aqui também, ele é mencionado lá em Mateus, capítulo 15, quando Jesus está falando, né, contra a tradição dos fariseus. Mas vejam que as duas passagens são citadas, uma em Romanos, outra em Mateus, também Marcos é citado. Ambas, elas são introduzidas, né, com esse, tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Ou seja, a mentalidade dos judeus, naquele contexto, especialmente daqueles que rejeitaram o Senhor. Porque vejam, os dois textos eles são aplicáveis àqueles que rejeitaram o Messias. E é dito que eles são comparados a bêbados. Eles são comparados como aqueles que estão cambaleando. Mas é óbvio que eles estavam nessa condição espiritualmente. Não necessariamente fisicamente. Porque é dito aqui, né? Não, bêbados, mas não de vinho. Cambaleando, mas não de bebida forte. Então os fariseus não estavam sendo acusados, né? Aqui, porque é uma profecia que se cumpre lá nos fariseus, saduceus, né, todos aqueles judeus que rejeitaram o Senhor. Eles são acusados, né, de estarem bêbados e cambaleando, né, mas não necessariamente por causa do uso do vinho e da bebida forte. Mas estavam espiritualmente nesse estado. Continuando aqui, meus irmãos, Isaías, último texto em Isaías, tá? Depois eu vou ler mais alguns textos que falam sobre bebida forte, mas de Isaías é o último. Isaías 56, versículo 7 em diante, diz assim, 7 ao 12. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vejo que isso aqui também é citado por Jesus quando ele chega lá no templo, expulsa os mercadores, e aí ele cita essa passagem. Minha casa será chamada casa de oração. Ele cita esse texto, mas olha só o que vem na sequência. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos, os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar.
andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Isso que está descrevendo quem, meus irmãos? Está descrevendo justamente aqueles que eram os líderes do povo na época que Jesus veio. Eles eram atalaias, como diz aqui, cegos. Jesus não disse que os fariseus eram cegos que guiavam outros cegos? Aí diz assim, 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Jesus também não acusa eles disso, de serem gananciosos, inclusive de irem nas casas das viúvas, e por pretexto de longas orações devorarem as casas das viúvas. Então olha só como tudo, sabe, tudo já estava profetizado, né, aquilo que iria. E beberemos bebida forte, e o dia e ainda muito mais abundante. E essa conduta aqui, ela está sendo descrita como algo bom ou algo ruim? Como algo muito ruim. Essa conduta de chegar e dizer, vinde, trarei vinho, beberemos bebida forte, o dia de amanhã será como este, ainda muito mais abundante. Isso aqui não era algo que estava sendo falado num sentido positivo, mas sim num contexto extremamente negativo, meus irmãos. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. E dos profetas vai ser a última menção do termo bebida forte. Miqueias, capítulo 2. Diz assim, Miqueias 2:11, se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Olha isso. Como é que era esse profeta que ia profetizar sobre o vinho e sobre a bebida forte? É dito que qual espírito estaria atuando sobre ele? O Espírito Santo? Não. É dito que estaria atuando sobre esse profeta um espírito de falsidade. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, mentira, ou seja, essa profecia é uma profecia mentirosa, uma falsa profecia. Eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte. Provavelmente, né, no sentido assim de conduzindo as pessoas a essa prática, né, de fazer uso dessas bebidas. O profeta que estava ali, né, autorizando, não, mas olha, o profeta falando de tal lá diz que está tudo bem, que podemos, né, podemos beber à vontade, podemos, né, vinho, bebida forte, né, ele está ali, está profetizando, que a gente pode, né, diz que Deus permite, que está tudo bem diante do Senhor. Esse que profetiza isso é o profeta do povo que se aparta do Senhor. Porque o contexto aqui é um povo que não quer dar ouvidos à lei de Deus. É o contexto de um povo que está apostatando do Senhor. E que então dá ouvidos a esses falsos profetas. E agora vamos ler a única vez que aparece o termo bebida forte no Novo Testamento, que é em Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas 1,15 diz assim, porque é grande diante do Senhor, e não, olha só, de quem está falando aqui? É o que acabou de ser pregado no domingo. Esse texto, inclusive, foi lido no domingo. Porque será grande diante do Senhor. E é interessante, João o Batista é dito que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João o Batista. E como é que foi? É dito aqui que ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista, um homem, aquele que foi chamado, né, o maior dentre os nascidos de mulher, é óbvio que se está excluindo a Jesus Cristo. Né? É óbvio que se está falando aqui dos nascidos de mulher, no sentido
aqueles que nascem de uma relação normal, né, de um homem e uma mulher, né, assim como ele, né, que foi gerado de Zacarias e de Isabel, né, ou Elizabeth. Sabem que Isabel, né, ela é a mesma Elizabeth. Inclusive várias versões, né. As próprias versões em português, né, até um pouco antes da virada do século XIX para o XX, traziam sempre Elizabeth. Né. Aí nos finalzinhos ali, nas últimas décadas de 1800 e pouco, começou-se a usar o termo Isabel. Né, e daí que é o que daí se tem na maioria das versões, mas mesmo assim até hoje, né, por exemplo, a LTT usa Elizabeth, a King James Fiel usa Elizabeth, e mais algumas outras, né, têm usado o termo Elizabeth. Né. Mas, voltando aqui, o João Batista, né, o maior dentre os nascidos de mulher, como o próprio Jesus disse, era um homem que não bebia vinho, nem bebida forte. Né. Com certeza ele é um exemplo, sim. Ele não é alguém que a gente pode... Não, mas isso aí é só o João, né? Não. Jesus disse que ele foi o maior, quer dizer que ele é um homem que tem uma conduta exemplar. E eu não estou dizendo que agora então, cada um de nós tem que pegar e botar uma veste de camelo, né, um cinto nos lombos, né, ir para o deserto e comer só, né, gafanhoto e mel silvestre. Né? Não concluam isso também. Né? Mas, para nós concluirmos, tá? Quero ler aqui a última ocorrência do termo bebida forte na Escritura. E com essa que nós vamos ler agora, nós fechamos a leitura de todas as ocorrências do termo bebida forte em toda a Bíblia. Tá? Que é Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Vamos ler só um pouquinho antes, só para entender o contexto aqui, tá? Estou falando de um tipo de dízimo que havia instituído na lei de Moisés. Tá? Na lei de Moisés haviam três tipos de dízimos. Tá? Havia um dízimo que ele era dado aos levitas, né, para o sustento, né, da casa do Senhor. Isso era 10%. Né? Seja do que tu tinha da colheita, da tua renda, né, 10%. Outros 10%, eles eram usados para a própria pessoa. Ou seja, a lei determinava que tu separasse 10% para que tu pudesse ter recursos para participar das festas. Ou seja, tinham 3 períodos de festa no ano. O período da festa dos pães ázimos, da Páscoa, depois tinha Pentecostes, e posteriormente a festa das trombetas, dia da expiação, e posteriormente no mesmo mês, né, no 7º mês, então, primeiro mês, ázimos, Páscoa e primícias. No 3º mês, Pentecostes. No 7º mês, tabernáculos. E antes dos tabernáculos, ainda no 7º mês, trombetas e dia da expiação. Então, esses 3 períodos de festa, do 1º mês, do 3º e do 7º, para fazer essas festas, e essas festas duravam especialmente a dos pães ázimos e a das trombetas, durava uma semana inteira. Como é que tu faz uma festa uma semana inteira sem ter recursos? Precisava de recursos. E para que não chegasse no momento da festa e o povo dissesse, eu não consegui guardar e tal, Deus havia determinado que eles separassem 10% da sua renda. Então esse dízimo, né, ele não era o dízimo que ele era entregue, né, como uma oferta, né, tal. Ele era um dízimo que ele era usado para, né, um homem e a sua família poderem festejar, poderem participar das festas ao Senhor. E tinha um outro dízimo que ele era separado, né, a cada 3 anos, que era para poder ajudar, né, viúvas, órfãos,
algum levita também que pudesse estar passando uma necessidade, né, alguma pessoa que estivesse passando necessidade poderia ser ajudada, então era uma espécie, né, de um dízimo que tu separava ali a cada 3 anos para poder ajudar o próximo. Tá? Então, aqueles, né, que argumentam contra, né, a questão do dízimo, dizendo assim, não, o dízimo é tu ajudar o próximo, então, também tinha esse dízimo na lei. Mas o dízimo, né, para a casa do Senhor, né, não era desse dízimo que era usado para ajudar o próximo. Cada um tinha a sua finalidade. Não estou aqui dizendo que nós devemos ter a prática, né, exata de todos esses dízimos que havia na Escritura. Existia um dízimo que sim, que Jesus disse, né, que não caiu. Né, nós temos ali em Mateus 23, lá no Evangelho de Lucas também, né, que nós devemos fazer essas coisas e não omitir aquelas. E Jesus estava ali falando do dízimo. Então, dízimo é algo bíblico que permanece sim no Novo Testamento, conforme as próprias palavras de Jesus, em 2 contextos distintos. Tá? Mas é óbvio que, especialmente, por exemplo, um dízimo relacionado às festas. Se nós, com base no Novo Testamento, nós não somos mais obrigados a guardar as festas, é óbvio que o dízimo relacionado às festas também não é algo que, para nós, é algo obrigatório. Não faz sentido. É algo que passou. É algo que era da antiga aliança, esse tipo de dízimo. E então aqui fala assim, ó, versículo 22, tá? Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. E aí diz assim, ó, porém não desampararás o levita das portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então olha que interessante, nesse texto que nós lemos, do versículo 22 ao 29, há a menção aqui dos 3 tipos de dízimo. O texto que ele, né, vai ter outros contextos, outros textos que vão falar sobre esses dízimos aqui também. Mas é interessante, né, que aqui ele resumiu os 3. Mas vamos focar aqui, né, no que nos interessa, que é a questão da bebida forte, por hoje. Versículo 25 e 26. Ó. Então, vende, ata o dinheiro da tua mão, vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, né, e aonde? Né, para participar das festas. Esse é o contexto. Eles iriam lá, ou para participar da festa dos pães ázimos, ou a festa de Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos, ou a das trombetas. Né? Esses são os contextos aqui, onde eles, né, iriam sair das suas casas para ir até lá, o templo, né, e o lugar onde o Senhor havia determinado. Né? O que eles iam fazer? Chegando lá, ó, versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. E aí a questão é, o vinho e a bebida forte aqui desse contexto, são alcoólicos ou não alcoólicos? Aí, quem defende que o crente pode beber bebida alcoólica, ele vai dizer assim, ó, tá vendo? Ó, esse texto aqui deixa bem claro que não tem problema, Deus permitia o uso de bebida alcoólica. Inclusive nas festas ao Senhor, as pessoas podiam, né, se a sua alma desejasse, consumir vinho alcoólico e bebida forte, que era alcoólica também. Alguns podem chegar a essa conclusão. Só que, vamos lá,
eu entendo que esse texto não está falando disso, que o vinho aqui e a bebida forte aqui não são alcoólicos. O vinho aqui é suco de uva, que é doce, e a bebida forte aqui é o suco de outras frutas, né, um licor de outras frutas, mas doce, e que não foi fermentado. E eu tenho um outro texto que ajuda a lançar luz. E aqui é um ponto, meus irmãos. Quando nós vamos interpretar a Escritura, e especialmente quando há um texto onde há uma certa, né, tipo, pai, como é que a gente vai chegar numa conclusão? Porque daí eu digo, né, que não é, e o outro diz que é. Quem é que está certo? Ficaria uma coisa meia no ar, assim, né? Quem é que estaria certo? Existe algum outro texto que lança luz? Se existe, a gente usa deste texto e, portanto, a partir de uma outra passagem mais clara, nós chegamos à conclusão. Abram comigo lá em Neemias capítulo 8. E a partir de Neemias capítulo 8 nós podemos chegar então à conclusão se as bebidas que o povo consumia nas festas eram ou não embriagantes. Se Neemias capítulo 8, versículo 10. Se elas eram doces ou se eram amargas. Neemias 8:10. Mas antes de ler o 8:10, vamos só voltar um pouquinho aqui no capítulo 8 de Neemias, só para entender o contexto, tá? Versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? A festa das trombetas, que começava no primeiro dia do 7º mês. Então o povo todo se reuniu para uma festa, a festa das trombetas. O que acontecia na festa das trombetas? Se lia a lei de Moisés. E se tocava muita trombeta. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Elquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que coisa tremenda, né? A palavra de Deus sendo pregada, sendo lida e explicada, o povo entendendo, e por entenderem a palavra de Deus, estavam chorando, estavam quebrantados. Coisa tremenda, né? O modo como Deus estava ali operando, né, por meio da ministração da sua palavra. Mas foi dito a eles, né, que não chorassem. E aí, no versículo 10, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras. Por que comei as gorduras? A carne, né? A carne dos sacrifícios, que eram um churrasco, a carne ela era assada. E aquela carne, e olha como a carne, né, no churrasco, a carne mais gordinha, assim, é uma carne boa, né? Uma costela, uma picanha, né? E de comer as gorduras, é nesse sentido aqui, uma carne gorda, uma carne, né, saborosa.
E de comer as gorduras e beber bebidas alcoólicas, né? Se embriaguem com vinho alcoólico e bebida forte alcoólica, é isso? Não é dito? E de comer as gorduras e beber as doçuras. Então a bebida que eles iriam beber era bebida alcoólica? Não, era bebida doce. Só falando de suco. Porque afinal era o início de uma colheita. Esses períodos, né, o período dos pães ázimos e o período especialmente de Pentecostes ali, né, e o período ali da festa das trombetas, sempre essas festas elas eram vinculadas às colheitas. Se era o tempo das colheitas, os frutos que estavam sendo colhidos eram frutos frescos. Logicamente, as bebidas feitas dos frutos não eram bebidas fermentadas. Eram doçuras, como diz aqui. Bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O texto é bem claro, então, dizer que as bebidas, elas eram doces. E como normalmente as bebidas que eram bebidas, como nós vemos lá em Deuteronômio, era o vinho e a bebida forte, então, logicamente, no contexto da festa ao Senhor, nesse contexto de adoração ao Senhor, nesse contexto onde eles precisavam aprender do Senhor, e como os próprios sacerdotes também participavam da festa, comiam e bebiam, e precisavam continuar ensinando ao povo, é óbvio que as bebidas que eles bebiam não eram embriagantes. Eram bebidas doces. Era um suco. Porque senão o sacerdote, como é que ele ia ali? Ele só ia poder beber água, né, durante a festa, porque ele precisava continuar lendo a lei e ensinando ela. Não, ele podia beber o suco doce. O que ele não podia beber era um vinho ou bebida forte que houvesse fermentado e tivesse teor alcoólico. Aí sim, aí o sacerdote não podia beber, porque ele precisava ensinar a lei e o povo precisava aprender. Mas, com isso, meus irmãos, nós concluímos. Então, o uso de bebida forte na Escritura nos mostra que nós não deveríamos fazer uso de bebidas alcoólicas. Tá? E a partir da semana que vem nós vamos começar a abordar daí mais especificamente a questão do vinho, propriamente. Tá? Vamos abordar vários do Antigo como do Novo Testamento. E irmos, né, vendo o que a Escritura fala, né, a nós a respeito dessas bebidas. Então é isso que eu quero chamar o irmão Lucas